Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula aqui. Então, você já teve uma ideia mais ou menos aí de quem é você, de quem é seu esposo dentro do casamento de vocês. Você deve estar alucinando, caraca, comunicativo, otimista, é por isso que meu esposo vive rindo e tal, e minha esposa, pô, preciso, detalhista, perfeccionista, é por isso que eu deixo a toalha em cima do sofá e gera uma briga dentro de casa. Caraca, já estou começando a entender meu relacionamento. Eu estou começando aqui a entender. Então agora eu vou trazer mais informações para que você tenha mais conhecimento de você mesmo e do seu esposo, da sua esposa. Vamos fazer um pouco da combinação dos opostos, tá? Vamos começar com o dominante e o estável. O dominante é aquela pessoa comandante, firme, decidida, gosta de desafio, é aquela pessoa mais fazedora, gosta de decidir mesmo, realmente. O estável é aquela pessoa calma, paciente, planejador, constante, bom ouvinte. O dominante já não tem muita boa, já não tem muita paciência, já não é muito de ouvir, o estável já é de ouvir. O dominante já é mais de fazer, o estável é mais de deixar para o outro fazer ou deixar para depois. Então, como eu falei, o segredo do sucesso no relacionamento é flexibilizar. Se você é dominante e é casado com uma pessoa que você identificou que o perfil é estável, qual é a ideia? Eu sou muito rápido e tal. Eu entendo que minha esposa ela é estável. Então, o que eu preciso? Eu preciso desacelerar um pouco. Para quê? Para que ela consiga me acompanhar. Porque se eu estiver muito acelerado, eu estou muito na frente. Eu preciso ter mais cuidado com a minha comunicação. Eu tenho o dominante, ele tem tendência a falar o que pensa. Não é porque ele está falando mal, é porque ele pensa assim. O estável tem tendência a ser mais zeloso, mais cuidadoso para não magoar o outro. E o dominante não, ele não está nem. O estável, cada um tem uma percepção de vida. O dominante ele não consegue visualizar que ele está magoando o outro. Ele fala porque ele pensa, é assim mesmo, ele fala e acabou. É aquela pessoa que não tem papo na língua, mas ele não está falando para magoar. Muitas vezes o dominante chega para o estável e fala alguma coisa que ele está pensando e o estável fica magoado. O dominante dentro do casamento fica às vezes dias e dias. E se o dominante, o casal lá, o esposo, a esposa, o que houve? O estável tem tendência para não gerar conflito, que ele fala, não, nada não, tá tudo bem, não, nada não. Então a ideia é o quê? Você é dominante, medir as palavras, pensar duas vezes, pensar realmente, tentar olhar pelo olhar do outro. Tá? Se você é dominante, está decidindo muito, chega para o Estado e fala assim, o que você acha? Realmente, o que você acha disso aqui? Compartilhe esse poder de decisão, tá? É, o dominante, muitas vezes, ele ser dessa forma, as pessoas acham que ele é arrogante, ou pessoas, até às vezes, numa hora de nervosismo, por ele ter pouca paciência, ele pode realmente ser. Se você é dominante e é casado com uma pessoa estável, entenda que o estável, você dominante, é focos em tarefas e resultados. Você não é aquela pessoa que tem muito, vamos dizer assim, não tem muito dom com pessoas e relacionamentos. Por quê? Porque você não tem papo na língua, você fala o que pensa. E muitas vezes, no falar o que pensa, você pode magoar o outro. Você é dominante, é casado com estável, tem mais polimento para falar, pense antes de falar. Você é estável, é casado com o dominante, entenda que a forma dele de falar é essa, ele não está falando para te magoar. Você é estável, casado com o dominante, entenda que ele é mais rápido, ele vai estar sempre mais à frente, mas tenta acompanhar. Sai um pouco da sua estabilidade e tenta andar um pouco mais rápido, tá? É importante que o dominante, de vez em quando, baixe a velocidade, é importante que o estável aumente a velocidade para que possa acompanhar. O ideal é que cada um ande até a metade do caminho, para que os dois possam acompanhar junto. Vocês precisam entender que vocês são perfis opostos, mas vocês se complementam. O que falta no um tem de sobra no outro. Então vamos aprender a planejar e aproveitar o que cada um tem de melhor. O dominante ele é mais executor, ele vai fazer as coisas, ele vai resolver rápido. Se ele tiver que ir no mercado, ele vai na hora, vai resolver. Se tiver que arrumar uma casa, ele vai fazer ali na hora. Tá? O Gustavo tende a ficar mais na dele, mas o Gustavo também precisa entender que eu preciso ajudar o dominante. Eu preciso ajudar o esposo ou a esposa que é dominante. Então, assim, acompanhar. Sou estável, eu tenho que andar mais rápido para acompanhar. O estável vai contar alguma história, vai contar alguma coisa para o dominante ele é rápido, ele é acelerado, ele quer as coisas rápidas. E o estável tem aquela coisa de contar devagar, e vai passo a passo a passo, vai passo a passo contando. O dominante ele não tem paciência para esperar
uma história com rodeio, modo mudo. Então, sabe, vai contar alguma coisa para o dominante, curta caminho, conta logo, chegue logo no final, porque o dominante ele não tem paciência, ele pode chegar a ser um pouco rude na hora. Não, conta esse negócio logo porque eu não aguento mais não e tal. Então, assim, é importante essa flexibilidade entre o casal. Tá bom? Entenda que quando for para lidar com coisas, para falar com pessoas, com relacionamento, eu vou ter que falar com alguma pessoa que eu tenho que ter mais cuidado na hora de falar, eu tenho que ser polido. Quem vai falar é o estável. Eu tenho que falar com uma coisa que tem que ser mais dinâmica, mais decidida e tal. Eu tenho que preciso resolver, meu carro está na oficina, eu preciso resolver alguma coisa com o mecânico, está demorando a sair, está demorando a me entregar, está me enrolando. Quem vai falar é o dominante, porque o dominante é o quê? Foco nas tarefas e no resultado. Se o mecânico começar a contar uma historinha que a filha ficou doente, que o pai não sei o quê, o Estado vai chorar junto com aquela pessoa, com aquele prestador de serviço. E o dominante não. Se for contar para o dominante, tudo bem, eu acredito, eu entendo e tal, mas e aí? Eu preciso do meu carro para trabalhar, eu preciso do meu carro para sair com a minha família, eu preciso, então, assim, cada um tem seus problemas, mas eu preciso do problema resolvido. Então, vocês entendem que vocês se completam, o estágio do dominante se completa, só precisa ter essa inteligência emocional para que cada um use o seu melhor dentro do relacionamento. Tá bom? Faz sentido para vocês isso aí? Ó, se faz sentido, dá um joinha, faça um comentário aí, tá bom? E na próxima aula nós vamos estar falando sobre o perfil influente e o perfil conforme, tá? Mais uma vez um forte abraço e aguardo vocês aí na próxima aula. Até logo.